Olá, tudo bem? Como vai? Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo aqui mais um encontro, né, nosso aqui no canal. Já sabe, tá por aqui? Se inscreve, ativa o sininho para você sempre receber comunicação dos vídeos que estão sendo postados, que são de grande valia quando a gente vai falar de concurso público para professores, especialmente para os professores de educação infantil e ensino fundamental. Então, já sabe. E vai também colocar aí, ou nos comentários, ou ali embaixo, abaixo, né, das descrições aí do vídeo, deixa a sua pergunta, deixa o assunto que você quer ver aqui, que a gente coloca aí na pauta e a gente vai atendendo de acordo com a demanda. Beleza? Hoje, a gente vai tratar agora dos assuntos mais cobrados nos concursos públicos, especialmente aí da área de educação. Beleza? Vamos lá? Vamos ver quais são esses assuntos mais cobrados? Olha só, qual você acha que é o assunto que bateu o recorde aí de cobranças? A gente fez aqui uma grande peneirada nos últimos concursos e aí nós levantamos alguns assuntos. Qual o assunto que você acha que ganhou o ranking, né, das questões, né? Olha só, avaliação. É isso aí. A avaliação ganhou disparado, né? É um assunto super cobrado e super explorado pelas bancas de concurso público para professores. Mas tem um outro que também está aí grandemente concorrente à avaliação. Quem que é? Ah, currículo. Isso mesmo. E o currículo tem tudo a ver com a avaliação, né? Afinal de contas, uma coisa anda junto com a outra. E em terceiro lugar, o que temos? LDB, não podia ser diferente, né? Afinal de contas, é a lei maior que a gente tem que trata a respeito de educação. Logo em seguida, a gente tem a Constituição Federal, com os artigos, né, pertinentes à área de educação. A gente tem também um assunto bastante explorado, que é tendências pedagógicas e o PPP, Projeto Político Pedagógico. E hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito desses assuntos e vamos ver como é que esses assuntos aparecem nas questões que as bancas fazem. Vamos lá! Bom, vamos falar agora de avaliação, beleza? Avaliação escolar, certo? Avaliação escolar pressupõe o quê? Pressupõe um processo. Aqui ó. Pressupõe um processo, certo? Qual é o processo escolar? Processo de ensino-aprendizagem, certo? Bom, pressupondo aí esse processo de ensino-aprendizagem, o que a gente encontra em sala de aula? É um momento, a sala de aula é um espaço privilegiado de um encontro que a gente pode dizer até mágico, né? E esse encontro vai ter alguns elementos. O professor, temos o estudante, certo? E temos também o conhecimento. Bem, esse encontro, né, entre professor, estudante e conhecimento vai acontecer na sala de aula e é onde vai transcorrer o processo de ensino-aprendizagem. Bom, agora vamos pensar o seguinte. Imagina você aqui comigo que o professor vai trabalhar alguma coisa como plantas, por exemplo, tá? Ele sabe tudo sobre plantas? Não, não sabe. Ele não sabe tudo sobre plantas. A gente pode dizer que o estudante não sabe nada sobre plantas? Também não. Também não podemos dizer que ele não saiba nada. Então, a gente precisa partir do pressuposto de que a avaliação vai começar no início do processo de ensino e aprendizagem, vai acontecer durante esse processo de ensino e aprendizagem e vai também acontecer após esse ensino e aprendizagem. Então, a avaliação vai perpassar todo este processo de ensino e aprendizagem. E ela vai começar, ou deveria, né, pelo menos começar, pela diagnóstica. Tá? Então, a gente tem a avaliação diagnóstica, depois a gente tem a avaliação formativa e a gente tem também
a avaliação somativa. Opa, vamos lá, somativa, certo? Desculpa. Bem, o que caracteriza bastante a avaliação diagnóstica? Ela nos possibilita que nós identifiquemos que nível de conhecimento, que nível de saberes tem os nossos estudantes. Então, ela serve bem para identificar tanto as necessidades quanto os saberes que os estudantes já têm e possíveis necessidades, possíveis carências para, então, o professor poder explorar. Então, ela vai indicar os conteúdos que devem ser trabalhados, né? Ela vai nos apontar que caminhos podemos seguir em relação àquela turma, por exemplo, e aqueles saberes e aqueles conteúdos. Bom, só que a avaliação ela não se encerra aí na avaliação diagnóstica, porque a diagnóstica é a que vai acontecer sempre a cada início de um processo. Pode ser início de uma etapa, pode ser início do ano letivo, início de um mês, de um bimestre, mas ela pode ser também a todo novo conteúdo a ser trabalhado. Então, o professor já tinha trabalhado algum outro conteúdo e agora ele vai iniciar com conteúdo, por exemplo, esse que a gente está dando aqui de exemplo, né, de plantas. Vai começar a trabalhar com os saberes a respeito de plantas. Então, é o momento dele fazer uma avaliação diagnóstica, certo? E isso pode acontecer em qualquer momento do ano letivo. Deixa eu tomar um golinho de água aqui. Porque senão a gente fica exigindo demais da garganta, né? Bem, aí o que vai acontecer? A avaliação diagnóstica, ela deve acontecer nesses momentos e ela vai sempre amparando, porque ela vai indicando, apontando os melhores caminhos e por onde é que esse professor tem que encaminhar o seu plano de aula, a sua execução do plano de aula. Bom, agora, a avaliação formativa. A formativa, ela nos diz exatamente se os estudantes estão ou não alcançando os objetivos. Então, ela vai acontecer ao longo do processo, tá? A qualquer momento, e ela serve para indicar se os estudantes estão alcançando os objetivos ou não, tá? Objetivos ou não, certo? E aí, se precisar, pode haver uma correção de rumo, pode haver uma mudança aí de estratégia, enfim, ok? E ela vai servir para dar um retorno. Eu não gosto muito de usar essas palavras de outro idioma, mas aqui cabe bem. A formativa é como se fosse um feedback. Sabe quando você precisa de um retorno de alguma coisa que você esteja fazendo e que você precisa saber como está caminhando para você saber se você continua pela mesma trajetória, se você muda de rumo, se você recua, enfim. A formativa é bem isso, sabe? Ela vai apontar aí, ela vai falar sobre os processos, sobre os progressos que estão acontecendo durante o processo e ela deve ser usada e abusada aí durante todo o processo de ensino-aprendizagem. Bom, agora, a somativa, ela é uma avaliação de caráter classificatório, tá? Ó, classificatório. A gente pode entender até essa avaliação classificatória como um concurso público, esse que a gente está se preparando para estudar, por exemplo. Por quê? Será como se o resultado será uma classificação por ordem de desempenho, certo? Do maior para o menor, né? Então, normalmente essa classificação ela é decrescente e essa classificação foi a partir de uma avaliação. Você pode até entender dessa maneira, olha,
cuja prova somou todos os saberes solicitados ali pela banca, pelo edital, enfim, fazendo aí um paralelo, né? Então, essa avaliação somatória, no caso da escola, ela não é única. No concurso público, sim, você vai lá, você vai fazer uma prova ou duas no máximo, mas você terá ali a sua nota acrescida, somada de cada uma dessas provas, cada uma dessas etapas. Na escola, não necessariamente vai acontecer num momento pontual, ela vai acontecer sim em outros momentos pontuais. A somativa, por exemplo, ela pode acontecer desde o início, desde aquele momento lá que também está se fazendo a avaliação diagnóstica, durante a formativa e ao término do processo também. Mas uma característica muito grande da avaliação somativa é que ela vai mensurar, ela vai medir o aproveitamento individual, tá? E ela vai servir aí, medindo esse aproveitamento individual, ela vai ser expressa por notas, por conceitos, enfim. E ela pode, inclusive, identificar os estudantes como retidos ou aprovados. Então, frequentemente, ela é aplicada no final do processo. Final de ano letivo, final de etapa, final de bimestre, mas não necessariamente, ok? Como a gente já viu. Então, agora, tem outros elementos por trás de uma avaliação. E o que está por trás também da avaliação, além disso, tudo que a gente já viu até agora? A gente tem, teorias, a gente tem filosofias, a gente tem histórias, né? A gente tem tendências da educação. Tudo isso vai suportar a avaliação, né? Porque se eu tenho um tipo de filosofia de educação, se eu tenho uma tendência de educação, evidentemente a avaliação será concorde com aquela teoria, com aquele pensamento, com aquela filosofia, com aquela tendência, certo? Você não vai ter uma tendência tecnicista e uma avaliação libertadora. Isso não existe, né? Então, todo esse processo de aprendizagem, ele não vai se traduzir num único momento, num único ponto, né? Numa única prova ou num único teste. Então, a gente tem que ter noção disso. A avaliação, ela está aí para o processo de ensino e aprendizagem e vai acompanhar esse processo a todo instante. Nós temos a avaliação diagnóstica, sempre nos inícios de cada conteúdo. Nós temos a formativa, que vai nos acompanhar aí durante o processo, a formativa, né, que vai nos acompanhar durante o processo, a somativa, que vai ser pontual e sempre com características classificatórias, né? Agora, nós temos também a ALDB, que pressupõe e determina a avaliação, tá? Assim como outras normativas, né? Então, não é só a LDB que trata da avaliação, mas nós temos várias outras normativas e a gente depreende aí dessa legislação toda que a gente tem que ter um olhar diferenciado para o estudante, porque afinal de contas a LDB, né, e assim como outras normativas, né, outras legislações, ela pressupõe o estudante como um sujeito ativo, como um sujeito em construção, tá? Como um sujeito em formação. E por que eu estou falando tudo isso? Porque está tudo ligado com a filosofia, com a teoria, com a tendência educacional e assim a avaliação estará de acordo com a base que vai dar sustentação a ela. E se eu tenho
como premissa um estudante em formação, um estudante inconcluso, um estudante em construção, eu tenho que considerar esses aspectos também no momento da avaliação. Então, na verdade, se trata de uma outra postura do professor, da educação, em relação a este estudante, de modo que promova aí o desenvolvimento dele, né, que promova aí essa construção de conhecimento, e ele vai oportunizar por iniciativas, por atitudes, por comportamentos, promovendo o protagonismo desse estudante, oferecendo aí também possibilidades de desenvolver criatividade, enfim, dando lugar a uma outra avaliação, dando lugar a uma outra prática educativa, diferente daquela que era tradicional e que está lá vinculada àquelas tendências liberais, por exemplo, tá? Olha, hoje a gente tem que ter clareza e muita firmeza de que na avaliação e até pensar antes da avaliação, né? A gente vai manifestar a nossa prática, a prática do dia a dia, de sala de aula. Então, avaliar não é tão fácil, né, de ser compreendido, de ser entendido, mas também não é esse bicho de 7 cabeças que anda por aí. Então, a gente conseguiu entender aí, em poucos minutos, alguma coisa que vai nos habilitar a responder questões. Bom, avaliação não é o único assunto, é o primeiro, né, que ganhou, mas a gente tem outros, como, por exemplo, o currículo. Vamos lá? Vamos ver um pouquinho a respeito de currículo? Bom, vamos falar de currículo agora. E aí, falando de currículo, a gente precisa pensar e considerar que o currículo está por trás dele várias, aqui ó, concepções, vários entendimentos a respeito do que pode ser o currículo, certo? Então, currículo pode ser o quê, né? A gente pode entender de diferentes maneiras. Então, todo movimento educacional, escolar, ele vai ser datado, certo? Então, a gente tem que entender que tanto quanto é concebido ou quando é identificado o momento histórico, a gente vai ter uma prática educacional. Então, assim, a gente pode identificar o currículo como conteúdos a serem ensinados e aprendidos, né? Partindo aqui das concepções, né? Então, ele pode ser os conteúdos, certo? Eu posso entender que currículo é isso, são os conteúdos, tá? Aliás, tem uma aula aí, aliás, eu acho que várias, a respeito de tendências pedagógicas, depois você procura aí no canal que eu explicito muito melhor isso tudo lá. Mas aqui a gente vai só dar uma passadinha, tá? Porque a gente tem outros assuntos aqui para tratar. Então, concepção de currículo. Eu posso entender o currículo como conteúdos, mas eu posso entender também que esse currículo pode ser a experiência, né, vivida pelos alunos. A experiência de vida, a experiência vivida, a experiência escolar, a experiência que se promove o aprendizado, né, o conhecimento, a construção do conhecimento. Eu posso entender também que o currículo são os planos, tá? Afinal de contas, os professores precisam desenvolver aí seus planos de ensino, seus planos docentes, né? Tem na escola também, tem o PPP, né? O Projeto Político Pedagógico, é uma maneira de currículo, né? Então, as escolas, os sistemas, os professores, eles têm lá seus planos. Bem, eu posso entender o currículo também como o objetivo a ser alcançado, ou seja, aonde eu quero chegar. Então, é o meu objetivo, certo? Eu posso entender também o currículo como um momento de avaliação. Ah, eu posso sim. Por que não? Porque, afinal de contas,
quando eu estou avaliando, eu também estou trabalhando com questões do currículo, e mesmo porque muitas avaliações vão determinar o que será trabalhado naquele currículo, por exemplo, daquela escola, tá? E o currículo, ele vai se materializar na escola, ele vai acontecer na escola, e ele está condicionado, portanto, se ele vai acontecer na escola, e a escola é um organismo vivo, ele está condicionado a um momento histórico, tá? Ele está condicionado ao momento histórico, ao momento social, ao momento cultural, certo? Então, eu tenho o currículo nessa circunstância. Tem espaços determinantes de currículo, tem tempos determinantes de currículo. Então, nas escolas, atividades, as relações sociais, as interações, as relações de poder, elas estão muito presentes, especialmente quando a gente está falando de identidade, quando a gente está falando de formação, tá? Quando a gente está falando de personalidade, de formação, de constituição. Afinal de contas, a gente tem que lembrar que uma das funções da escola, né, é a constituição do povo, é a constituição da nação. E a legislação, ela deixa isso muito claro para a gente, né, que a escola deve formar o cidadão crítico, reflexivo para o mundo do trabalho. Então, quando a gente fala de currículo, a gente também está falando de quê? De momentos históricos. A gente está falando de sociedade, a gente está falando de cultura. Então, você lembra o que eu falei em outras aulas a respeito do Libânio, né? Do conceito de Libânio? E Libânio, ele fala das tendências progressistas, e ele fala também das tendências liberais, tá? Então, e dentro das liberais, a gente tem a tradicional, né? Cuja maior característica é, vamos ver aqui, ó, tradicional, cuja maior característica é o autoritarismo, certo? Autoritarismo, tá? Tem também a avaliação, vai ser sempre quantitativa, né? Porque afinal de contas está aí ligado com autoritarismo. Então essa avaliação, ela vai ser também somatória, tá? Ela vai ser somatória e pautada na quantidade. Então, a quantidade é extremamente importante, né? Então, ela não vai dar valor para a qualidade. Afinal de contas, ela está pautada no autoritarismo, certo? Bom, nas tendências liberais, a gente também tem a renovada, né? A renovada de características da nova escola. Aqui é o pragmatismo que vai ganhar peso, né? E aí a avaliação, então a renovada a gente tem o pragmatismo e a gente vai ter também uma avaliação que seja eficaz, mas uma avaliação que seja eficaz, mas pautada num intelectualismo, tá? Então vai ser uma avaliação intelectual e também eficaz, tá? Ela tem que apresentar ali seus resultados. Aí a gente tem também a renovada não diretiva. Essa aqui, né, a pragmatista é a diretiva, né? E a gente tem a renovada não diretiva, né? Não diretiva. Essa renovada não diretiva, ela vai ser caracterizada pelo psicologismo, né? A gente vai sempre associar a renovada não diretiva a Carl Rogers, por exemplo. Então, a gente tem aqui as questões do psicologismo
E em relação à avaliação, evidentemente o psicologismo vai pensar numa autoavaliação, tá? Então, o psicologismo vai abarcar aí essas questões de autoavaliação, ressaltando sempre o protagonismo do estudante, ok? Bom, e a gente tem, para terminar, as liberais, né? Porque são 4, a gente tem, lembra que eu falei, eram 2 T's e 2 R's? Tem um T, 2 R's, e agora a outra liberal com outro T, é a tecnicista. A tecnicista, ela está voltada para a profissionalização. Então, a intenção da educação tecnicista é profissionalizar. E aí, a avaliação vai ser, evidentemente, avaliar o comportamento que se pretende daquele trabalho. Então, a tecnicista está voltada ao profissionalismo, né? E a avaliação de características comportamentais, e pode ser uma avaliação considerada instrucional, porque vai se avaliar que comportamentos, que ferramentas, então, aquela pessoa dispõe a partir daquele processo educativo, segundo a regra do tecnicismo, certo? Bom, por outro lado, a gente tem a tendência progressista, que tem aí a vertente libertadora, né? A vertente libertadora, a libertadora vai pensar a questão da autonomia, a questão do diálogo, né? Autonomia, do diálogo estarão sempre presentes e, consequentemente, a avaliação vai ser uma avaliação problematizadora, vai ser uma avaliação reflexiva, tá? Então, a avaliação aqui será uma avaliação reflexiva, tá? Bom, porque vai pensar e vai estar pautada aí nessa relação dialógica, né? Entre estudante e professor. A gente tem também da progressista, são 2 C's, 2 L's e um C. Deixa eu tomar uma aguinha. Coisa feia, né? Fica tossindo aqui, tem que tomar água. Bom, a gente tem a libertária, que são 2 L's e um C, né? A libertária, cujo tema, né, lema primordial da libertária é a autogestão, tá? Então, como autogestão, ela vai pensar uma avaliação sem cobrança. Então, é a autogestionária, né? Autogestão. E vai ter, então, uma avaliação sem cobranças, tá? Sem cobranças, ok? Ela não considera aí esses critérios de avaliação, ela não vai pensar em retenção, enfim. E a gente tem o C, né, que é a crítico social dos conteúdos. A crítico social, ela vai pensar uma avaliação com quais características? Uma avaliação extremamente prática, né? Uma avaliação formativa, uma avaliação diagnóstica, que afinal de contas ela vai lidar ali com um caráter permanente, né? Então, aqui sim a crítico social vai pensar uma avaliação formativa, diagnóstica e considera até pontualmente, em algum momento, a avaliação somativa, mas sem perder essa característica de considerar aí a formação crítica dos estudantes, ok? Bom, agora nós vamos falar da LDB. Afinal de contas, a LDB é a lei maior que nós temos no nosso país, que trata da
educação. E, evidentemente, as bancas vão explorar mesmo, né? Mas tem determinados artigos que eles são mais cobrados, né? Por exemplo, os princípios, os objetivos do ensino fundamental, educação infantil, ensino médio, enfim, como eles são implantados. Cai bastante coisa também a respeito da formação básica comum e da parte diversificada, enfim, vários aspectos. Mas, antes da gente aprofundar um pouco aqui em relação à LDB, já sabe, não está inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho e vai deixando aí nos seus comentários, vai deixando aí o que é que você quer ver aqui no canal, o que é que você quer ver de aula específica, se tem alguma coisa específica que você queira, algum assunto específico, coloca aí para a gente poder trazer e trabalhar essas questões aí, sempre focando num concurso público de professores, especialmente educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental. Não se esquecendo que muito desse conteúdo é sim conteúdo também para concursos públicos de professores do ensino fundamental 2, médio, para pedagogo, diretor, coordenador, supervisor, enfim. Esse conteúdo base aqui, ele vai ser útil para todos, ok? Mas vamos lá, vamos falar do que interessa, que é da LDB. Então, a LDB a gente entende aqui que é uma lei que vai tratar da educação, mas ela vai falar da educação escolar, certo? E falando da educação escolar, ela vai falar que toda a educação escolar vai ter uma parte diversificada, e vai ter também a parte comum, tá? Então, são coisas extremamente importantes para a gente ter muita clareza de como é que as coisas na educação se dão e qual é a importância que a LDB vai dar para essas questões também. A gente não pode se esquecer, por exemplo, que a educação especial, tá? Ó, a educação especial é uma modalidade, é isso mesmo, tá? É uma modalidade, tá? E essa modalidade, ela vai perpassar toda a educação básica, tá? Na LDB, quando a gente fala de educação escolar, a gente está falando de conteúdos, né? Da parte diversificada, a gente está falando do comum, mas a gente está falando também de 2 níveis de educação. A gente está falando da educação básica e a gente está falando da educação superior, do ensino superior, tá? Na educação básica, nós temos a educação infantil, a gente tem o ensino fundamental e a gente tem o ensino médio, certo? Belezinha? Bom, a educação especial, ela é uma modalidade e ela é transversal a todas as etapas, ou seja, ela vai perpassar tudo, absolutamente tudo, inclusive o superior, certo? Então, a educação especial é uma modalidade que vai perpassar aí toda a educação básica, creche, pré-escola, educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e também o ensino superior, certo? Então, e outra coisa, a educação básica precisa, a educação especial, ela precisa estar prevista no PPP, tá? Tem que estar no PPP de cada escola, tá? No projeto político pedagógico de cada unidade escolar. E não é à toa que as escolas revisitam o PPP a cada início de ano letivo, porque aí você já tem as matrículas,
dos estudantes que vão estudar naquela escola naquele ano, e aí você tem condição de avaliar e de prever dentro do PPP quais ações serão tomadas, como é que essa escola vai se dispor e tratar e dar conta daquelas necessidades específicas, especiais que tiverem ali naquele momento, tá? Outro assunto que está na LDB e que é super cobrado pelas bancas é a frequência, tá? Quando ela fala de frequência mínima, tá? Fala de frequência mínima para os estudantes do ensino fundamental, do ensino médio, fala também na educação infantil, embora não seja cobrada, né? Mas não seja cobrada em termos de retenção, né? Porque a frequência, a gente sabe que ela está ligada também a uma possibilidade do estudante ser retido devido à quantidade de faltas. Mas na educação infantil isso não acontece. O estudante pode faltar e exceder ali, mas há que se ter o controle porque as escolas precisam comunicar ao conselho tutelar, ok? Se o estudante não estiver frequentando a educação infantil, a escola precisa comunicar ao conselho tutelar, mas ele não ficará retido por falta, certo? Bom, e isso está previsto não só para as escolas públicas, mas também e principalmente para as escolas particulares, né? Para as escolas privadas. Então, o que se exige de frequência é, no mínimo, 75% de frequência, certo? Para o ensino fundamental, ensino médio, né? No mínimo, 200 dias letivos, certo? E 800 horas de efetivo trabalho escolar para a educação infantil e ensino fundamental. Então, são 800 horas para a educação infantil e ensino fundamental. Porque o médio não tem mais essa carga horária. A carga horária do ensino médio, agora, e já desde 2017, é de 1.400 horas, tá? Para o ensino médio. Isso já desde 2017 pela lei 13.415, tá? Agora, uma curiosidade que a LDB fala, né, desse controle de frequência, é que o controle de frequência vai ficar a cargo de cada escola, mas tem que registrar e respeitar o mínimo de frequência. Agora, como que a escola vai fazer é um problema da escola, mas tem que respeitar esse mínimo de 75%, certo? O atendimento, no mínimo, tem que ser por dia de 4 horas diárias. E para o período integral, né, para a educação em tempo integral, o mínimo é de 7 horas. Então, a gente tem aí esses 200 dias letivos, no mínimo de 4 horas dia, né, para o meio período, e a gente tem 7 horas dia para quem fica no período integral. Belezinha? Bom, desde a educação infantil até o ensino médio e a composição básica da educação infantil é creche e pré-escola, né? Então, de educação básica a gente tem creche pré-escola dentro da educação infantil, a gente tem educação infantil, né? O ensino fundamental e o ensino médio. Agora, a LDB também fala de avaliação e a LDB também fala de planos, projetos, obrigação, né? Fala também das responsabilidades. E essas responsabilidades, ela vai falar de municípios, de estados, de Distrito Federal e vai falar também da União, tá? Então, a LDB é extremamente abrangente.
Mas ela vai falar dessas responsabilidades nessas esferas aqui, certo? Mas ela vai falar também da responsabilidade de escolas e ela vai falar também da responsabilidade de professores, dos docentes. Então, a LDB ela vai disciplinar sobre toda a educação formal. Ela trata também do ensino superior, né? E a respeito da avaliação, por exemplo, em relação à educação infantil, ela fala que tem que haver sim, desde a creche, desde os bebês até o término, né, da escolarização, tem que haver avaliação, mas ela faz um adendo. Na educação infantil, a avaliação não tem caráter de retenção ou promoção. Então, os estudantes, eles vão frequentando a educação infantil de acordo com a faixa etária e não de acordo com algum possível desempenho avaliativo. Agora, esta avaliação também não pode ser critério para ingresso no ensino fundamental. Então, a avaliação da educação infantil e para o ingresso no ensino fundamental, ela não tem caráter nem de retenção, nem de promoção ali para o ingresso. Agora, artigos que muito caem também na LDB, quando se trata aí de concursos, né? São os artigos 12, que vão falar aí das escolas, e o artigo 13, que falam aí das responsabilidades dos professores. Então, estudem com muito carinho esses artigos, porque normalmente as bancas costumam confundir, sabe? O que é a responsabilidade da escola com o que é a responsabilidade do professor. Então, para você não se confundir, vai lá e estuda bastante esses dois artigos, tá? O que é competência de um, de outro. A LDB vai falar também de autonomia das escolas, que as escolas têm que ter essa autonomia, especialmente em relação aos recursos financeiros, aos recursos materiais que ela dispuser ali. Vai falar dos dias letivos, que tem que dar conta aí dos dias letivos, dos horários, tem que cuidar que os professores façam os planos, os respectivos docentes, né, façam os planos de aula, os planos pedagógicos, os planos de ensino. Tem também a questão da gestão pública, que tem que ter características de democracia. Então, essa gestão democrática da escola pública fala também que por exemplo, essa gestão democrática, né? Então, aqui, ó, vinculada às escolas, né? Essa gestão democrática, ela pode ocorrer, ó, a gestão democrática, ela pode ocorrer por vários mecanismos. Por exemplo, pelos colegiados, pelo conselho de escola, pelo Grêmio Estudantil, pela APM, enfim. Tem vários colegiados, vários dispositivos para se desenvolver aí uma gestão democrática e participativa. E os pais são convidados a participar disso tudo, né? Então, eles têm que participar também, por exemplo, da APM, eles participam também do Conselho de Escola. Os estudantes maiores de idade, eles podem ser associados ali da APM, eles participam do Grêmio Estudantil, e aí não necessariamente os maiores de idade só, né? Mas também os alunos menores, dependendo do Grêmio Estudantil, podem participar. Enfim, tem que ter aí essa participação dos pais, dos responsáveis, dos estudantes, mas também da comunidade escolar, né? Então, e aí todos eles têm que estar envolvidos nessas questões todas, para se fazer valer aí a gestão democrática. Belezinha? Bom, vamos falar agora de PPP. Ah, legal, hein? Chegou aqui num assunto bacana. Bem, o que é o PPP? O PPP de uma escola, ele é o DNA, ele é o RG, ele vai identificar a identidade. Ele vai expressar a identidade da escola, tá? Ele é a cara da escola. Então, não dá para ter dois PPPs iguais, né? Não dá para ter dois projetos políticos pedagógicos iguais, porque as escolas são diferentes,
né? Ele é o plano maior da escola. É ele que vai descrever qual é a intencionalidade daquela escola. Ele tem que descrever, então, a sua história. Ó, ele vai falar da sua história. Ele vai fazer um diagnóstico da sua situação. E ele vai ter também os seus objetivos, tá? Ele vai descrever os objetivos a serem percorridos por aquela escola naquele ano, naquele período, tá? Então, são as ações que se intencionam. O que é que se pretende fazer, né? Como é que se vai chegar nos objetivos, certo? Então, ele está projetando. O PPP, um dos P's, é o projeto, porque ele está realmente projetando o futuro, né? O que é que se pretende? Ele é político, porque ele é coletivo. E esse coletivo, ele é feito a várias mãos, né? Com a participação de todos os colegiados que tem dentro da escola. Corpo docente, corpo discente, os pais, os responsáveis, a equipe gestora, o pessoal administrativo, o pessoal de limpeza, de segurança, enfim, pressupõe aí uma dialética, uma forma de entender e de resolver os problemas de uma maneira muito própria, com autonomia, tá? Então, esse político aqui pressupõe também boa parte da sua autonomia. E ele é também um projeto pedagógico, porque ele está organizado na esfera da educação, sustentado pelas metodologias pedagógicas, né? Pelas estratégias didáticas. Então, ele é elaborado aí a partir dessa circunstância e ele deve ser coerente com as ações que foram descritas, né? Naquilo que vai acontecer também em sala de aula, porque não dá para um plano da escola, né? Um projeto político-pedagógico, pensar e decidir por um caminho e lá na sala de aula o professor trabalhar completamente distante. Eles têm que caminhar juntos, porque afinal de contas, a execução do plano maior, do projeto político-pedagógico da escola, ele só vai acontecer se cada ação menor estiver caminhando no mesmo sentido, ok? Então, tem que ter essa consonância, tem que ter essa conformidade aí em cada segmento, em cada esfera, em cada modalidade. Na educação especial, ela também tem que estar prevista aqui, como a gente já viu anteriormente, né? Nesse projeto, tem que estar também prevista a educação especial. Mas não é só a educação especial que tem que estar previsto, tem que estar previsto também quais são as formas de avaliação. Como é que se vai controlar a frequência? Aquelas questões todas que a gente estava vendo aqui anteriormente. Então vejam que o PPP, o Projeto Político Pedagógico, ele é um documento muito grande e que ele vai colocar aí todas as intenções da escola, né? E ele tem que prever também todos os recursos que a escola dispõe, os recursos físicos, os materiais, enfim, tem quadro dos funcionários todos, né, da escola. Então, assim, a construção do PPP, do Projeto Político Pedagógico, passa também por 3 grandes marcos, tá? 3 grandes marcos. Tem o marco, situacional, tem o marco situacional. Olha só, ele fala de uma situação, né? Então, ele vai identificar, ele vai explicitar, ele vai descrever a situação, os problemas, aquilo que se intenciona, tá? Ele tem uma característica conceitual, tá? É um outro marco, né? Ele tem o marco situacional, ele tem o marco conceitual que vai expressar o quê? A concepção, a teoria pedagógica que está embasando ali a ação daquela escola,
tá? Vai falar das ideias metodológicas, né? Vai ter ali um referencial teórico, qual é a concepção, qual é a tendência pedagógica que está marcando ali aquela escola. Então, aqui a gente fala de tendência, certo? E a gente tem também o marco operacional. E esse marco operacional, ele vai descrever o quê? As ações. Ele é operacional, então ele vai partir para a operação mesmo, né? Então aqui ele vai tratar das ações. Vai falar das ações daquela escola para chegar naqueles objetivos, tá? E aí tem que dispor tudo isso como uma linha de ação, como algo a ser perseguido, beleza? Bom, vimos aí, perpassamos aí bem rapidamente um pouco, né, sobre avaliação, sobre LDB, sobre currículo, falamos aqui um pouquinho agora de PPP, vamos resolver agora a questão, vamos ver como tudo isso cai efetivamente num concurso público, como é que essas questões são cobradas pelas bancas. Bom, vamos aí resolver uma questão da VUNESP. Ó, é bem recente, aí de 2011, e fala, ó, Hoffman. Hoffman, quem que é? Jussara Hoffman, que fala bastante a respeito de avaliação, tá? Então, ó lá. Hoffman em Avaliação Mediadora, uma relação dialógica na construção do conhecimento, da revista Ideias, número 22. Essa revista Ideias, gente, vocês pegam aí pela internet, viu? Ela faz uma crítica à postura comportamentalista, tá? De alguns professores, ou seja, está criticando que alguns professores tenham uma tendência comportamentalista, certo? Referindo-se a esse grupo, a autora afirma que, sem considerarem possíveis outras explicações para o fracasso dos estudantes que não o comprometimento deles, o que também é importante, mas não razão absoluta. Não podem evoluir no sentido dos dois princípios presentes na avaliação enquanto mediação, tá? Quando ela está falando aqui de uma avaliação mediadora, né? Então, se eu estou falando de uma relação dialógica, de uma avaliação mediadora, eu estou pressupondo aí essa relação entre professor e estudante. Então, eu estou falando de uma relação dialógica, né? E eu estou falando de essa relação dialógica, ela é um vai e vem, certo? Então, ela vai pressupor também, não só uma ação do professor, mas também uma ação do estudante, certo? Bom, então, vamos lá? De acordo com tal texto, esses dois princípios são o diálogo e... Bom, vamos supor que você não tenha lido esse texto, né? Que está lá na revista Ideias, da Jussara Hoffman. Mas a gente é capaz de responder isso aqui com o que a gente já conhece a respeito de avaliação. Então, ela está falando ali de uma avaliação mediadora e que ela vai pressupor aí esses dois caminhos. Um deles, ela já está colocando aqui, que é o diálogo, tá? Que é a nossa vertente aqui dialógica. E agora a gente precisa buscar o outro lado, que seria o lado do estudante, certo? Então, vamos lá. De acordo com tal texto, esses dois princípios são do diálogo e da correção? Não, né? Porque uma correção não está pressupondo aí uma relação de mediação, uma relação dialógica. Do registro a ser feito, registro pelo registro, também não, né? Ele vai ter a mesma função ali, só de uma correção pela correção. Exigências do sistema? O sistema pode exigir, se você fizer ou não, é um outro problema. Agora, a relação de mediação, que tem um princípio como diálogo, ela não pode ser só para acatar o que o sistema está prevendo, né? De um conteúdo a ser transmitido,
também não, né? Porque a gente tem aí essa relação não é com o conteúdo, mas com o estudante, né? E aí sim, um acompanhamento reflexivo. Portanto, nossa alternativa correta é a letra E. Bora lá resolver mais? Vamos embora? Olha só, 2021 também da CESP, SEDUC para professor de Química. Como vocês estão vendo, é assunto para todas as instâncias, né? Então, vamos lá. Ó, a avaliação da aprendizagem ajuda professores a obter informações úteis sobre o que, quanto e quão bem estão aprendendo seus alunos. Então, é sobre o que, o quanto, né? E em qual medida isso está sendo produtivo. Bem, como repensar as estratégias do ensino. Então, veja, está colocando aqui que a avaliação não está só para considerar a aprendizagem, mas também para avaliar o ensino, tá? Orientando o próprio trabalho do docente. A respeito do processo de avaliação no contexto da educação escolar brasileira, julgue o item a seguir. A banca CESP, SEBRASP, é uma banca que faz questão desse tipo. Ela dá uma questão, uma frase, uma afirmação e você tem que julgar se isso está correto ou se isso está equivocado. Vamos ver aqui a nossa frase. O processo avaliativo, ele inclui o momento em que o professor informa a cada estudante o resultado da correção da atividade, pois, com base nisso, ambos podem melhorar o processo de ensino e aprendizagem. E aí, pessoal, isso está correto ou isso está errado? Muito bem, está certíssimo. Por quê? É sim, né? Ele inclui, ele não está falando que é só, né? Mas ele está dizendo que inclui. Então, o processo avaliativo, ele inclui sim esse momento que o professor vai comentar, vai dar o feedback, vai dar o retorno, vai conversar com os estudantes a respeito daquela correção. Porque, afinal de contas, é a partir do erro que a gente consegue oportunizar uma melhora nesse processo de ensino e aprendizagem, não é verdade? Olha lá, agora também 2021 lá na Prefeitura de Crato, essa questão foi adaptada, tá? Bom, em relação aos tipos de avaliação de aprendizagem, analise. A gente tem aqui 3 questões para a gente analisar e a gente vai ver aqui as alternativas. Bem, quando você tiver esse tipo de questão, dá uma olhada aqui nas alternativas antes, tá? E ela está falando o quê? Olha, estão incorretas, está correta, estão incorretas e estão corretas. Então, veja, ela coloca aqui como 2 alternativas corretas e 3 incorretas, tá? Então, presta bastante atenção, tá? Por isso que vale a pena a gente dar uma boa lida antes, né, pra gente saber o que a gente vai procurar, tá? Então, a gente está procurando tanto corretas quanto incorretas. Vamos lá. Avaliação diagnóstica, tá? Aqui a gente está falando, olha, da diagnóstica. O propósito da avaliação é identificar ou verificar os conteúdos e o conhecimento dos estudantes para melhorar o processo de ensino e aprendizagem? Correto, perfeito, é isso mesmo. A avaliação diagnóstica está aí para isso. É para avaliar, para identificar aqueles conhecimentos e aqueles conteúdos, se são do domínio ou não. Para quê? Para a gente melhorar todo o processo. Né? Porque lembra que a gente comentou que a avaliação diagnóstica ela não tem que acontecer só no começo do ano, mas a cada novo conteúdo, né? E é para quê? É para melhorar o processo, certo? Bom, aqui está falando da avaliação somativa. Ó, as notas e os conceitos são atribuídos a fim de promover o aluno para outra classe ou curso, e geralmente é aplicada no bimestre ou semestre? Sim,
Correto. A avaliação somativa é isso mesmo, né? Porque afinal de contas ela está aí para classificar, certo? Então, tá correto. 3. Avaliação formativa. Seu objetivo é identificar se as propostas do professor são alcançadas no processo de ensino-aprendizagem. Sim, é para identificar também, né, se as propostas do professor estão sendo alcançadas. Então, as 3 afirmativas estão corretas. Então, tudo que tem de incorreto, eu já risco logo, ó, incorreto, 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 tá? E aí eu vou para só a 2 está correta? Não, todas estão corretas. Então, nossa alternativa perfeitamente correta é a letra E. Olha lá. Prefeitura de Paulínia, bem recente também, para prova de coordenador pedagógico. Olha lá, a importância do currículo é indiscutível, mas sua concepção não é unívoca, ou seja, o entendimento que nós temos de currículo não é único, tá? Então, a concepção de currículo não é único. Assumindo diferentes sentidos que expressam o que? Historicamente, entendeu-se por educação. As definições a seguir exemplificam corretamente algumas definições historicamente adotadas para indicar o currículo escolar, à exceção. Olha, toda vez que tiver uma questão desse tipo, que tiver a exceção, pedindo a errada, escreva aqui do lado, errada, tá? Que é a errada que você está procurando, porque isso ajuda o seu cérebro a procurar a alternativa equivocada, tá? Então vamos lá. Os planos pedagógicos elaborados por profissionais da educação, bem, o currículo pode ser isso sim, né? A gente já viu agora um pouquinho na aula, né? Que o currículo podem ser os planos feitos pelos professores, etc. Então, essa questão está correta. As experiências de aprendizagem escolares vivenciadas pelos alunos, perfeito, é isso sim, né? O currículo também é a experiência vivida, também é o que o estudante, o que o aluno aprende e vive dentro da escola. Os objetivos a serem atingidos por meio do ensino e conteúdos a serem aprendidos? Sim, porque se afinal de contas eu considero o currículo como um plano, eu também posso considerar como o objetivo a ser perseguido, né? Aquilo que eu intenciono, isso também é o currículo. A síntese de aptidões e qualificações adquiridas por experiência de trabalho e acadêmicas? Não, gente, tá? Por experiência de trabalho e acadêmica não é um currículo escolar, tá? Vamos ver aí? Os processos de avaliação que afetam a determinação dos conteúdos e procedimentos pedagógicos também está correto. Isso também tem a ver com o currículo. Agora, quando eu falo a síntese, né, o resumo das aptidões e qualificações adquiridas por experiência de trabalho ou por experiência acadêmica, eu estou falando aqui do currículo vitae, do currículo da pessoa, aquele currículo que a gente imprime para procurar emprego e não do currículo escolar. Então, se eu estou procurando a exceção, estou procurando a errada, eu encontrei aqui na alternativa D. Belezinha? Tudo bem? Olha só, não esquece, hein? Tá aqui, vai dar o seu like, coloca lá o seu joinha, se inscreve no canal se você não está inscrito, coloca aí nos comentários o que você está achando disso tudo, né? Dessa estratégia, desses assuntos, e coloca também aqueles assuntos que você quer ver aqui no canal, tá bom? Aquilo que você quer ver discutido e trabalhado por aqui.
Beleza? Vamos lá. Ó, também é uma questão bem recente, agora da GV, né, aí do concurso que teve em Paulínia, para coordenador pedagógico. Vamos lá. Sobre os processos de organização curricular, de acordo com as diretrizes nacionais para a educação básica, analise as seguintes afirmativas. Olha, novamente, alternativas aí para a gente julgar. Vamos lá. A difusão de valores fundamentais com o respeito ao bem comum e à ordem democrática é princípio válido para todos os currículos. E aí, isso está correto ou não? Conforme a gente estudou e viu hoje, sim, está bem correto, tá? Porque esses valores e aquilo que se intenciona na escola tem que estar expresso ali, declarado no currículo como um princípio democrático, né? Aliás, previsto inclusive na LDB. Bom, vamos lá, o segundo. Planejamento do currículo, planejamento do currículo deve partir da realidade concreta e estar voltado para atingir as finalidades legais da educação definidas no projeto coletivo da escola, ou seja, no PPP. Sim, correto. Isso também está certo, né? Isso também está adequado, porque a gente tem que partir da realidade da escola, né? Tem que fazer aquele diagnóstico. Lembra que a gente comentou ali agora há pouco no PPP? Para a elaboração do PPP, você tem que partir do diagnóstico. Então você tem que colocar a realidade, você tem que colocar o histórico daquela escola e para onde você quer ir, tá? Agora, vamos falar, o currículo das escolas indígenas deve adequar metodologias didáticas e práticas às características próprias de transmissão do saber indígena. Está correta essa frase? Sim, porque a LDB, a Constituição também falam, a BNCC a todo momento também falam nesse respeito à comunidade indígena. E não é só indígena, né? Fala da indígena, da quilombola, dos educantes público-alvo da educação especial, da educação de jovens e adultos, profissional, enfim, fala de todos, tá? Então, sim, o currículo das escolas indígenas tem que se adequar às metodologias próprias e específicas, tá? Então, vamos lá. Está correto o que se afirma em 1 apenas? Não. 1 e 2 apenas? Não. 1 e 3 apenas? Não. 2 e 3? Não. Portanto, nossa única alternativa correta que contempla as 3 assertivas é a letra E. 1, 2 e 3. Vamos lá, mais uma questão. Essa questão aqui é do José Gimeno Sacristã, tá? É um autor que fala bastante a respeito de currículo. Olha lá, na obra, o currículo, uma reflexão sobre a prática, ele desenvolve uma análise do currículo a partir do enfoque processual ou prático, tá? Que considera todas as influências e práticas realizadas desde as políticas educacionais até a sua concretização, evidentemente na sala de aula, né? Conforme essa concepção processual de currículo, o autor, né, analisa as afirmativas abaixo se verdadeiras ou falsas. Então, vamos lá. A política curricular, representada por diversos tipos de documentos normativos, como diretrizes curriculares, resoluções, portarias, etc., das secretarias estaduais, pode ser considerada como uma parte da dimensão denominada currículo prescrito. Sim, isso é um currículo prescrito, né? Quando vem aquela determinação de alguma normativa, de alguma esfera superior, sim, eu posso entender que isso é o currículo prescrito. Então, verdadeiro. A documentação auxiliar da política curricular, como manuais, textos de divulgação, orientação curricular, pode ser considerada na dimensão do currículo, uma vez que se configura como uma espécie de tradução do currículo para as instituições escolares. Bem, a gente viu a todo momento que o currículo, sim, ele é plural, né? Eu posso entender o currículo de diversas maneiras. Portanto, sim, correto, a documentação
sim, ela pode ser também uma forma de expressão curricular. Vamos lá. Os professores intervêm na realização do currículo. Correto. Ao colocá-lo em prática, beleza. Porque realizam a escolha de livros, textos e outros materiais didáticos. Eles planejam, executam práticas de ensino, direcionam a concretização das intenções inicialmente declaradas. Perfeito, o professor faz isso mesmo, né? E quando ele faz isso, ele está intervindo sim no currículo. É uma maneira de intervenção curricular. Então, correto? Até o plano do professor é uma forma de currículo, né? Vamos lá, a concepção de currículo em ação, então agora estou falando de um currículo em ação, faz parte da compreensão da realidade de um currículo como prática, porque trata dos arbítrios que distorcem, o currículo prescrito e, consequentemente, os objetivos da educação? Não, né? Evidentemente não, porque se eu tenho uma concepção de um currículo em ação, eu estou pensando um currículo que se movimenta, eu estou pensando um currículo como um organismo vivo, em movimento. E aí eu não tenho que ter um caráter arbitral, eu não tenho que ter um caráter que vá distorcer aquilo que já estava prescrito e evidentemente, distorcendo o que estava prescrito, eu vou distorcer também o objetivo e me afastar do objetivo? Não, o currículo, ele tem que estar em consonância, né, com aquele objetivo, com aquilo que você intenciona. Então, nossa alternativa aqui é falsa. A avaliação pode ser considerada uma das práticas que intervém na concretização do currículo, porque leva o sujeito a ressaltar determinados conteúdos em detrimento de outros e acaba impondo critérios para o ensino e aprendizagem. Sim, a avaliação ela acaba tendo essa característica, né? Porque ela vai interferir nessas práticas, porque a avaliação também interfere no que se vai solicitar de currículo, inclusive na mudança do currículo. Ela serve para avaliar se aquele currículo está sendo adequado, se ele está atingindo os objetivos, mas ela serve também para modificar caso haja aí alguma necessidade, alguma falta. Então, verdadeiro também. Agora é só a gente procurar qual é a alternativa que tem V, 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 F e V. V, 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 F, V, O. É logo a nossa alternativa A, logo a primeira alternativa. Belezinha? Olha lá. Sobre as diretrizes curriculares nacionais, DCNs, hein? Olha lá, DCNs. Ó, para a educação básica, analise as afirmativas e assinale V para verdadeira e F para falsa. Vamos embora. Ó, os princípios e objetivos curriculares para o ensino fundamental e médio são implantados considerando-se uma formação básica comum e uma parte diversificada. Perfeito! Está não só nas diretrizes curriculares nacionais, mas como está em toda a normativa, especialmente na LDB, perfeitamente. Então, temos aí uma parte diversificada e uma parte comum, tá? Educação especial é uma modalidade transversal a todas as etapas e modalidades e deve ser prevista no projeto político-pedagógico da unidade escolar. Perfeitamente. Isso aqui a gente já viu na aula de hoje e com certeza você acertou também, né? As escolas privadas, privadas e os sistemas de ensino fundamental devem cumprir a exigência mínima de 75% do que prevê a LDB quanto à carga horária e a duração do ano letivo. Perfeitamente, é isso mesmo, né? Tem que ter uma exigência mínima de 75% para o fundamental, tá? Para o fundamental e também para o ensino médio, tá? Então, é ensino médio e ensino fundamental. Para a educação infantil, a porcentagem é de 60%, tá?
Opa, faltou aqui e aqui, tá? Educação infantil é 60%, ensino médio e fundamental 75%. Beleza? Ó, as afirmativas estão na ordem respectivamente, né? Bom, alternativa correta, letra E. Ah, vamos ver aqui mais uma curiosidade. Olha, se isso aqui é exigência mínima, a LDB foi recentemente alterada para que a escola comunique ao Conselho Tutelar 30% do que pode. Ou seja, se os estudantes têm que frequentar no mínimo 75%, eles podem faltar 25%, certo? Se ele pode faltar 25%, quando a escola perceber que destes 25% já atingiu 30%, a escola tem que avisar o Conselho Tutelar, ok? Então, cuidado aí com essa questão de frequência, porque houve esta alteração aqui recente na LDB, tá? Ela fala dos 30% que tem que comunicar ao Conselho Tutelar, que é diferente dos 25% que o estudante tem de direito a se ausentar sem justificativa para não ter prejuízo de retenção, por exemplo, tá? Mas a frequência mínima, 75% para o ensino fundamental e médio e 60% para a educação infantil, certo? Olá, mais uma questão. Minas Gerais, tá? Foi agora para monitor de serviços educacionais. Então, a LDB, a Lei 93/94, estabelece que as diretrizes e bases da educação nacional, edição atualizada, ou seja, a última versão, né, em 2017, dispõe sobre as alterações da história no currículo da educação infantil. Então, na seção 2 da educação infantil, os artigos apresentam os propósitos da modalidade educativa. Que modalidade? Educação infantil. Analise as afirmativas abaixo com verdadeiro ou falso. Então, vamos lá. O atendimento à criança de, no mínimo, 5 horas diárias para o turno parcial, sendo 1 hora para o almoço e 7 horas para a jornada integral? Errado. Não são 5 horas. São 4 horas, tá? Então, aqui eu já sei que tá falso. Educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança? Perfeito, é isso mesmo, não é só a educação infantil, né? Educação infantil, ensino fundamental e ensino médio pensam aí essa formação integral, tá? A educação infantil será oferecida em creche ou entidade equivalente para crianças de 0 a 3 anos de idade, perfeito. Em pré-escola para crianças de 4 e de 5 anos de idade, perfeito também. Então, é isso aí, tá? A educação infantil tem esses 2 níveis, né? Tem a creche e a pré-escola. E na educação infantil, a avaliação far-se-á mediante acompanhamento e registro. Então, ó, é acompanhamento e registro, tá? Do seu desenvolvimento, com o objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao ensino fundamental? Não. Ela vai ter sim acompanhamento, vai ter sim registro, mas jamais com caráter de promoção, nem mesmo para o ingresso no ensino fundamental. Então, temos que procurar aí uma alternativa que seja falso, verdadeiro, verdadeiro e falso. Falso, verdadeiro, verdadeiro e falso. Logo de cara, alternativa A. Olá, Prefeitura de Louveira, educação básica, né? Todas as alternativas abaixo trazem incumbência dos estabelecimentos de ensino frente à educação, com base no artigo 12 da LDB, exceto. Então, eu tenho que procurar a errada, tá?
Não se esquece de assinalar isso, porque ajuda bastante. Vamos lá. Administrar o seu pessoal e recursos materiais e financeiros? Perfeito. Isso é incumbência da escola, tá? Assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas aulas estabelecidos? Beleza. Isso é da escola, tá? Assegurar, tá? Depois, lá no outro artigo, no 13, fala que o professor tem que registrar. Aqui ele tem que assegurar, tá? Então, correto. Velar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada docente? Perfeito. É incumbência da escola. Articular-se com as famílias e a comunidade, criando processos de integração da sociedade com a escola? Perfeito. Escola democrática, né? Assumir o transporte escolar dos alunos da sua rede de abrangência? Não, né? Claro que não. Assumir o transporte escolar dos alunos da sua rede de abrangência? Não. Porque se falasse só da sua rede, sim. Mas quando fala da sua rede de abrangência, está falando de todos os estudantes daquela unidade. Veja que aqui o artigo 12, a gente está falando da responsabilidade da escola, tá? A escola não tem que dar conta da sua rede e a escola não tem que dar conta da sua abrangência, tá? Quem tem que dar conta da própria rede e da própria abrangência é no caso, né, da educação infantil, é o município, tá? E jamais a escola. A escola, conforme fala no artigo 12, que não fala das responsabilidades do município, tá? É outro artigo que fala do município, tá? Aqui está falando da escola, não tem que assumir o transporte dos seus alunos da sua rede de abrangência, tá? Porque, afinal de contas, a escola não tem nem rede de abrangência. Ela dá conta dela mesma, né? Ela é a própria unidade. Por isso que se chama unidade escolar. Vamos lá. Sobre o projeto político-pedagógico da escola, assinale a afirmativa correta. Confere identidade à instituição de ensino na medida em que divide os alunos de acordo com as capacidades físicas e cognitivas? Não, o PPP não está aqui para dividir nada, tá? PPP não está aí para dividir. Ele está sim para dar uma identidade para a escola, mas não vai dividir alunos, né? Muito menos pelas capacidades físicas e cognitivas. B. Decorre da participação coletiva da comunidade que, conjuntamente, elabora o marco legal independente dos poderes públicos? Igualmente não, né, gente? Porque ela não vai dar conta de marco legal, porque a escola, o PPP, não está ali para propor legislação. E, independente dos poderes públicos, não, porque todas as escolas respondem para os respectivos poderes públicos, tá? C. Resulta da autonomia da comunidade interna e externa em planejar a identidade e a gestão da instituição do ensino, tendo em vista a base legal? Perfeito, é a nossa alternativa, porque sim, o PPP, ele está pensando aí nessa questão da autonomia. E essa autonomia do quê? De dentro da escola, mas é também de fora da escola, porque afinal de contas é a autonomia da comunidade escolar e ali, inclusive, do entorno da escola. É a nossa alternativa, mas nós vamos ler as outras para ver se é essa mesma, tá? É concebido pelo corpo diretivo que, em casos excepcionais, consulta os professores de modo a adaptar as diretrizes legais, né, às realidades locais? Não, ele não é concebido pelo corpo diretivo. O PPP é feito a várias mãos, né? Ele é coletivo, ele é um projeto político, portanto, dialógico, ele não pode ser feito pelo corpo diretivo. E relativiza os critérios qualitativos ao descentralizar a concepção e gestão de ensino, tornando o mérito um assunto secundário na avaliação dos estudantes? Não, o mérito não é um assunto secundário, tá? Porque, afinal de contas, há também esta avaliação de meritocracia,
por parte da participação dos estudantes na avaliação. E se eu estou falando de critérios qualitativos, eu estou sim descentralizando as concepções, mas eu não estou tornando o mérito secundário, beleza? Então, a nossa alternativa correta mesmo é a alternativa C. Vamos lá, mais uma questão, olha só. Cabe à equipe gestora de uma escola conduzir a construção coletiva do projeto político-pedagógico e enfatizar a articulação entre seus elementos constitutivos. O marco situacional, o marco conceitual e o marco operacional. Aquilo que a gente viu agora há pouco, tá? Então é o situacional, o conceitual e o operacional. E a gente vai ter que identificar, é isso, né? A esse respeito, relacione os elementos constitutivos à sua respectiva caracterização. Isso aí. Então, aqui tá 1, 2 e 3 e a gente vai ter que escrever aqui 1, 2 e 3 de acordo com a frase. Então, vamos lá. Compreende o planejamento das ações a serem tomadas pela comunidade escolar para efetivar o projeto de escola em um processo contínuo de conhecimento e análise da realidade escolar para buscar a solução de problemas no propósito de tomadas de decisão. Olha só, ele está considerando, né, está compreendendo o planejamento e vai propor ali ações. Então, para efetivar. Se eu vou efetivar, eu vou operacionalizar. Eu estou executando. Portanto, número 3 é um marco operacional. Define os fundamentos teóricos dos quais a escola se pauta e que constituem a base para o planejamento do professor, a fim de que sua prática pedagógica seja condizente com as necessidades educativas dos estudantes, possibilitando que a escola cumpra sua função social. Bom, se está definindo os fundamentos pedagógicos, né, teóricos, conceituais, só pode ser o marco conceitual. Portanto, número 2. Apresenta, que agora só pode ser o número 1, né? Mas vamos ter certeza, vamos ver se é situacional mesmo. Apresenta uma descrição da realidade escolar com as características mais relevantes da comunidade em que a escola está inserida, perfil socioeconômico, incluindo a diversidade de sujeitos, priorizando aspectos que implicam os processos de ensino-aprendizagem. Perfeito, isso tem tudo a ver com o marco situacional, porque ela está descrevendo a realidade escolar, tá? Então, nossa alternativa tem que ser 3, 2, 1. Vamos lá? 3, 2, 1. A alternativa correta é a letra C. Vamos lá, mais uma. Tá chegando, hein? No finzinho. Aguenta mais um pouco. Já ficou comigo até agora, agora vai até o fim. Vamos lá. 2001, uma questão... 2021, questão da CESP e Sebrasp. A gente já conversou, né? CESP e Sebrasp é a cara dela fazer essa questão. Ela põe uma afirmativa e aí ela fala para você colocar se está certo ou se está errado. Então, vamos avaliar. Essa era uma questão para anos iniciais. Vamos lá. Considerando a gestão da aprendizagem, o planejamento e a gestão educacional, julgue o item que se segue. Então, o item começa agora. Na etapa da elaboração da proposta pedagógica da escola, também denominada projeto político-pedagógico, é obrigada a participação dos pais de alunos, certo ou errado? Perfeito. Errado. Você estava achando que era certo? Não, está errado. Mas você não falou que tem que ter a participação dos pais, da família, dos responsáveis? Sim, tem que ter a participação, mas olha, ela não é obrigatória, tá? Ela não é obrigatória. Então, a participação dos pais, dos alunos, dos responsáveis, ela tem que acontecer sim, porque afinal de contas é um projeto político, ele é a partir de uma relação dialógica, ele pretende aí colocar todos os envolvidos,
mas não obrigar ninguém a nadar. Beleza? A alternativa é a E, de errada. Enfim, tratamos aqui de assuntos mais cobrados dos concursos públicos na área de educação, especificamente para professores do ensino fundamental 1 e educação infantil, mas que servem, vocês viram, plenamente para os professores fundamental 2, médio, pedagogo, coordenador, diretor, supervisor. Bom, já sabe, né? Vai colocar aí nos comentários aqueles assuntos que você tiver dúvida ou aquilo tudo que você quiser que a gente traga e trabalhe aqui nesse canal, tá bom? Não esquece de dar o seu like, não esquece de se inscrever no canal, que eu tenho certeza que você já está inscrito. E vamos lá para mais outras atividades e aulas. Bom proveito, bons estudos, até daqui a pouco.